a hipnose tradicional, né, regressiva, e a hipnose regressiva também, né, e sistêmica. Qual a diferença entre as duas? A hipnose tradicional regressiva, né, porque é regressiva porque ela é tratamento, então ela já vem de 1930, do Erickson e de muitos outros. E já era uma hipnose regressiva avançada, porque ela já tratava de vidas passadas, né? Então, o que veio chegando a hipnose sistêmica? Ela veio chegando trazendo os conteúdos das constelações. A filosofia das constelações, as ordens do amor, as ordens da ajuda e também os avanços sobre os gêmeos evanescentes. Então, hoje a hipnose sistêmica, né, ela pega os dois saberes, os saberes da hipnose tradicional, regressiva, com as constelações, né? Então, ela também dá bastante ênfase à ancestralidade. Então, ela é um processo regressivo, como a tradicional, hipnose tradicional clínica, né? Mas acrescentando esses saberes. Então, o que ficaria a hipnose sistêmica? Né? Ela vai regredir nesta vida uterina, mas olhando para gêmeos evanescentes, lá bem no comecinho da gravidez, de alguns dias. Ali vai se tirar muitos conteúdos, caso se tenha gêmeos evanescentes. Muitos dos sintomas da vida atual do nosso cliente pode estar lá com essa perda do irmão. Então, ali é um tratamento que pode ficar numa única sessão, que todas as questões do nosso cliente vai ser resolvido ali, dos gêmeos evanescentes. E daí a hipnose regressiva sistêmica, ela vai para vidas passadas, né? Ela também pega o plano astral, então ela é bem espiritual, e vai também para olhar todo o sistema familiar do cliente. Então, pela tela mental, ele pode ver o que tem dentro do sistema familiar dele, que ele esteja repetindo o padrão, né? Então, é uma regressão muito completa. Seria a hipnose avançada agora, né? Então, essa é a diferença. A hipnose tradicional, clínica, regressiva, né? Pegamos todos esses conhecimentos dos mestres anteriores e agregamos, fizemos essa junção com os conhecimentos de Bert Hellinger. Diante disso, eu me sinto muito preparada, né, para falar sobre esse assunto, porque já leciono, já sou terapeuta há 40 anos nessa área de regressão, né, principalmente de vidas passadas, né? Então, é o que nós temos hoje de novidade dentro da hipnose clínica regressiva, né? Então, eu falo da hipnose clínica regressiva para diferenciar a de palco. Então, o que nós encontramos na regressão, né? Na hipnose? As novidades que estão vindo para essa área terapêutica. Então, nós percebemos que para não mexer em crenças, né, de pessoas, nós não estamos mencionando em divulgações e até em dissertações de textos a palavra vidas passadas, mas estamos colocando múltiplas personalidades, personas, né? Então, o que você tem aqui é uma persona, a gente diz, né? O que você tem aqui é uma personalidade, uma múltipla personalidade que você tem, ou ainda podemos chamar de sombra, né? Mas tudo isso está se falando de vidas passadas, tá? Ainda é o mesmo quadro regressivo, vidas passadas, tá? Mas temos outros nomes para configurar algo já muito antigo. Então, seria as múltiplas personalidades, né? Ou personas, ou também ainda estão usando a palavra sombra. São as suas sombras, né? Da onde que vem essas sombras, né? Então, já num curso a gente abriria mais o leque, né? Essas sombras, essas múltiplas personalidades são de vidas passadas. Então, para ficar claro aqui,
que quando você ouvir um texto ou algo escrito, né, mencionando personas ou múltiplas personalidades, se trata de vidas passadas. De algum lugar vem, tá? Então, é a nossa conhecida e antiga vidas passadas. E agora, como ficaria, né, essa regressão para vidas passadas? Bem, a gente usa um relaxamento, né, que vai colocar a pessoa num transe, num estado alfa, onde que ela tem possibilidade de acessar essas memórias dela, que estão tudo dentro dela, né? Sempre esteve, né, dentro dela todas essas informações. Então, tem várias maneiras de conduzir uma pessoa a acessar essas memórias. Pode ser por idade, regressão por idade, ou pode ser através de uma emoção. Através da emoção vai direto. Depende da ficha de anamnese e se o cliente tem facilidade em regredir, a gente pode já regredir ele pela emoção, que digamos se ele tem uma dor que ele não sabe no corpo, que os médicos não sabem aonde que isso surgiu, eles não vê nada, eles não encontram nada de uma certa dor que ele sente no corpo, né? A gente regride nessa emoção, digamos que ele tem uma dor no joelho, mas se faz exames e não tem nada nesse joelho, né? Então a gente regride na dor do joelho, a razão e a causa onde tudo começou essa dor no joelho. E se ela estiver na memória de vidas passadas, a pessoa vai lá no fato que originou essa dor, né, essa dor no joelho. Ele pode ter morrido com machucado, né, um sangramento no joelho, ele pode ter se machucado com alguma presa de animais, ou ter caído num buraco e ter morrido disso, ou morreu no gelo, né, e ficou aquela dor, aquele trauma vindo para a sua vida atual. Então, a regressão de vidas passadas não tem nada de sobrenatural, é um fenômeno da nossa psique mesmo, tá? E é só dar o comando, né? E pode ser que a primeira vez ele não regrida exatamente desta forma para vidas passadas, talvez ele vá para outras questões da vida dele atual, né? Mas se o conteúdo emocional estiver em vidas passadas, é para lá que ele vai. Se o conteúdo emocional estiver na ancestralidade, é para lá que ele vai. Se o conteúdo emocional estiver dentro da barriguinha da mamãe, né, junto com alguma perda de algum irmão, é para lá que ele vai. Dar o comando, eles vão buscar a raiz, a causa da questão. Então, vidas passadas já era usada por nossos antigos mestres desde 1930, nada é novo, né? Apenas nós estamos mudando um pouco a linguagem, em vez de só dizer vidas passadas, nós falamos em múltiplas personalidades, personas ou até sombras. Tem outros nomes também para configurar uma memória de vidas passadas. Antes de continuar, deixa eu te perguntar, você já está inscrito no canal? Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva e ative o sininho para receber todos os novos vídeos. Então, falando um pouco sobre a regressão, né, para dentro do ventre materno, né? Então, isso sempre se fez dentro da hipnose mesmo tradicional. E às vezes nós nos deparávamos na hipnose tradicional com outro ser junto com o nosso cliente ali na hora de regredir. Então a gente falava que você veio acompanhado e em um certo momento você já tem autossuficiência, autonomia de continuar sozinho nessa gestação, né? Então nós ficávamos assim muito limitados. Mas o que se dizia, se conseguia um bom resultado com o nosso cliente, né? Porque a gente sempre faz o feedback, o quanto melhorou isso, né? Que foi dito a respeito desse ser que estava junto com você, dentro da barriguinha da mamãe, né? Nós dávamos respostas que hoje eu também dou da mesma forma com esse conhecimento das constelações, né? Você teve outros irmãos que vieram te acompanhar
nesse mundo, né? E em um certo momento eles partem porque sabem que você pode continuar esse caminho, essa viagem, né? Dentro da barriguinha da mamãe, né? Sozinho. Mas com as constelações familiares, né? Com esse enfoque dos gêmeos evanescentes, né? Que as constelações estão trazendo bastante. Então, nós pegamos com mais afinco essa questão na hora de regredir o cliente. Então, a gente já faz de propósito isso, né? A gente já leva ele para alguns dias dentro do ventre materno, tá? Então, a gente já tem um direcionamento, a gente vai direto para alguns dias, né? E antes acontecia de maneira acidental. O cliente ia com a memória dele, né? Sua memória genética, celular, né? Ele ia direto naquela emoção quando ele tinha companhia dentro da barriguinha da mamãe, né? Mas com esse conhecimento das constelações, então nós estamos muito mais atentos a esse sintoma que o cliente apresenta nos momentos atuais da vida dele. Então nós já levamos para ele para alguns dias, né? Alguns dias de gestação, assim como se fosse um baguinho de arroz, tá? Às vezes ainda não é tudo, às vezes a gente tem que dizer um ponto de luz. Parece que quando a gente fala de um ponto de luz junto dentro do ventre materno, nós temos bastante resposta a respeito disso. Então, hoje nós falamos que o primeiro sistema familiar seria o ventre materno. O primeiro sistema familiar nós teríamos, então, dentro da barriguinha da mamãe, né? Então, e hoje se sabe e se fala, né, que nós podemos ter muitos irmãos nos acompanhando durante a gravidez da mamãe. Mas, assim, em alguns dias, tá, pessoal? Alguns dias, depois eles partem. Mas a criança, ela tem essa memória, tá? Ela tem essa memória nas suas células, no seu DNA, na sua epigenética, ela tem esse registro, porque basta nós fazermos a indução até o ventre materno e para alguns dias ele lembra, ele olha aquela moradia dele, né, dentro da barriguinha da mamãe, ele olha e vê se tem mais gente com ele. Então, quando nós perguntamos para esse cliente na questão de obesidade, se ele está comendo pelos irmãos que partiram, né? Ele diz que sim, e se nós perguntarmos por quantos irmãos você está comendo, ele também dá o número, né? 5 irmãos, 2 irmãos, né? Ou aquele que ele ficou mais vinculado dentro da barriga da mamãe, mais próximo dele, tá? Então, essa regressão, ela é um fenômeno da mente, né? Hoje nós sabemos que o campo mórfico, né, que antigamente era chamado inconsciente, individual ou coletivo, hoje nós resumimos tudo isso em campo mórfico, né? Com esse conhecimento das constelações, fica tudo registrado. Então, para o campo mórfico, se você viveu alguns segundos ou viveu 90 anos, fica tudo registrado, tá? Não faz diferença. E conta, tá? Também conta. Aquele ser que viveu algumas horas, ele também faz parte do sistema familiar. Então, dentro de uma terapia, né, regressiva, de hipnose sistêmica, que ficou muito mais rica agora com esses conteúdos todos, né? Nós estamos tratando o nosso cliente com mais eficiência, né? Com mais conhecimentos. A hipnose de palco é bem diferente da hipnose clínica regressiva, tá? Então, ela não tem esse comprometimento de um trabalho terapêutico. Então, ela só faz um movimento de como o ser humano responde a certos comandos. Normalmente são autossugestões, né? E a pessoa fica impressionada com essas autossugestões e causando uma paralisia muitas vezes, né? Por exemplo, o tradicional é fazer assim com a mão, né? E daí o hipnólogo diz, tenta, mas você não consegue soltar. Quanto mais você tenta, você não consegue soltar.
É lógico que essas junções aqui, né, as articulações começam a ficar inchada, né? E fica mais difícil de soltar. E alguém dizendo, você não consegue soltar mesmo que você tenta, né? Isso é uma autossugestão. Isso compromete bastante quem passa por esse processo, porque ele tira o poder de decisão da pessoa, tá? Isso dá um certo abalo no psíquico da pessoa, tá? Ela tira o poder de decisão da pessoa que passa por isso. Então, a hipnose de palco, ela não tem objetivo nenhum clínico. E, sendo assim, ela atrapalha muito o trabalho dos terapeutas, dos hipnólogos, que são clínicos e regressivos e que têm responsabilidade de trazer um bom resultado para os seus clientes, né? Então, a hipnose de palco, ela atrapalha bastante. Visto que também a hipnose de palco, quando apresentada por um hipnólogo, divulgando o seu curso, e quando ele faz uma apresentação de palco, ele está sujeito também de trazer para o contato, né, das aulas também pessoas mal intencionadas, bandidos e também pastores mal intencionados, né? Então, o que acontece, né? A hipnose de palco prejudica muito um trabalho sério de um terapeuta, de um hipnólogo que trabalha de maneira clínica regressiva, né? Então, hoje nós temos muitas pessoas ainda com medo, né, de fazer um tratamento com hipnose, visto que também a gente fica sabendo muitas vezes pelas mídias que o hipnólogo assaltou ou induziu uma pessoa idosa até ir na casa dela e pegou o dinheiro dela, né? Então, eles vão aprendendo essas técnicas aí de hipnose, né? E usam isso na rua. E, recentemente, na minha cidade, houve um abuso sexual também de um hipnólogo, né? Então, quem está fazendo hipnose de palco, né, para divulgar os seus cursos, ele também traz para o meio dele, tá? Então, pessoas mal intencionadas, né? E aí onde começa as conversas sobre o perigo da hipnose, né? Então, a hipnose numa mão de um profissional clínico, né, que faça uma regressão regressiva, buscando as razões, as causas dos problemas, então está tudo bem. Mas e essas formações que estão acontecendo em que as pessoas se interessam pelo movimento do trabalho de palco, né? Então, fica aí a desejar daí, né? E eu acredito que devia ser proibido a hipnose de palco, já tentaram proibir a hipnose de palco, né? Mas ainda continuamos assim, muita gente ainda divulgando seus cursos, usando a hipnose de palco para atrair alunos e, como eu já disse, repetindo, traz maus elementos para a nossa área.